Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é fiel, irmão, sobre nossas vidas. Deus é maravilhoso. Amém? Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24, que diz assim. Dá só um pouquinho de retorno para mim, até eu pegar no tranco, aí depois vocês dão uma baixadinha. Glória a Deus. Que está escrito assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom? Tende bom? Tende bom? Sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, me mande ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me. E ele clamou dizendo o quê? Salva-me. Clamou dizendo o quê? Salva-me. Salva-me. Sente-se aplaudindo, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Deixa eu respirar com você. A garganta ruim já tem 2 semanas. Orem pela minha vida, irmãos, para Jesus restaurar minha garganta. Glória a Deus. Amém? A Bíblia vai nos dizer que certo dia Jesus ele foi para o deserto. E chegando ao deserto, a Bíblia vai dizer que um dos que seguia Jesus viu Jesus indo para o deserto. E a Bíblia vai dizer que um que viu Jesus foi convidando o outro, chamando o outro, dizendo: olha, Jesus de Nazaré está passando. E nós sabemos que onde Jesus passava, Jesus ele era seguido, Jesus ele tinha muitos seguidores. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele chega até o deserto, que ele se depara, ele olha os discípulos e diz assim: mestre, tem uma multidão. A Bíblia vai dizer que Jesus ele convida o povo a sentar e começa a ensinar a multidão. E a Bíblia vai dizer que os discursos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles eram muito longos, né? Eu já disse isso aqui, eu quero dizer, taxar de novo, né? Que pregador que fala que Jesus fala em 5 minutos é mentira, porque a própria Bíblia vai nos ensinar que Jesus ele passava muito tempo ensinando os seus discípulos, ensinando a multidão. Jesus, quando ele quer falar em 5 minutos, ele fala numa profecia, num algo que ele quer entregar. Mas a Bíblia, todas as vezes que nós formos abrir a Bíblia, nós vamos ver Jesus ensinando, e sempre a Bíblia vai falar: e é chegado já tarde, e já passou as horas. Então Jesus ele sentava e ensinava. E coisa boa é quando nós sentamos e aprendemos de Jesus. Coisa boa é sentar e ouvir Jesus falar. Ontem eu estava num culto no lar, e o pregador que estava pregando, o pastor, ele disse assim: irmãos, às vezes nós não queremos sentar para aprender. Tem pastor que fala: eu não preciso sentar para aprender, eu não preciso ouvir ninguém falar comigo. E nós sabemos que a Bíblia diz que sábio é aquele que ouve, não aquele que fala. Então quando nós ouvimos, sentamos para ouvir, nós aprendemos mais do que nós falamos. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele era mestre em ensinar, tanto que Jesus era chamado de mestre. Toda vez que você ouvir esta palavra mestre na Bíblia, quer dizer ensinador. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele ensinava a multidão, ensinava os discípulos. E a Bíblia diz que ao cair da tarde, já passadas as horas, os discípulos chegam em Jesus e dizem assim: Senhor, despede a multidão, porque o lugar é deserto e esse povo precisa
né? O povo mais antigo, quando eles vinham para a igreja, era diferente o ambiente, a forma qual nós louvávamos a Deus. Eu sou um pouquinho dessa época lá atrás, só um pouquinho, tá, irmãos? Eu consegui ainda pegar a rapa do tacho. Que quando você entrava dentro da igreja, nos louvores da harpa, Deus ele se manifestava no meio da igreja. Quando se levantava uma criança em profecia, eu ainda sou dessa época, que eu via Deus operando dentro do ministério, dentro de uma igreja, ao iniciar o culto. Na oração era uma coisa tremenda, e hoje nós não vemos isso dentro das igrejas. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele olha para os discípulos e diz assim: que tendes de comer? Um levanta e diga assim: olha, eu tenho 5 pão. O outro diz: eu tenho 2 peixinhos. Jesus disse: basta, isso já é o suficiente. Para a lógica humana, para a nossa lógica, como que eu vou alimentar? Vamos supor, esse tantinho que está aqui na igreja, 5 pães para todo mundo que está aqui, daria? Se eu dividisse no meio 5 pães, daria 10? Daria? Não daria. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele diz assim: olha, traga até mim. A Bíblia diz que Jesus ele levantou, abençoou e disse assim: servi. Olha o tamanho da fé. Olha o poder da fé. Olha o que a fé não faz. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele diz assim: olha, serve a multidão. E a multidão começa a pegar 1, pega 2, pega 10, pega 20, pega 30. E nós sabemos que as multidões que seguiam Jesus eram milhões. Eram milhares de pessoas, não era 20, 30, 40. Você sempre vai ouvir a Bíblia dizendo multidão. E quando se trata de multidão, irmãos, é de milhares. E a Bíblia diz que Jesus agora, ele manda servir o povo. Serve o povo se assenta e começa a se alimentar. A Bíblia diz que sobra-se ainda 12 cestos com pães. Olha que coisa linda. Já imaginou? Jesus chegar na tua casa e dizer assim: olha, você só tem 2 pãezinhos. Começa a distribuir. E quanto mais você distribui, mais você tem. Isso é fé, irmão, sobrenatural. O povo tem costume de dizer: mas naquela época era Jesus. Não, eu já vivi milagre, já contei isso aqui na igreja. Eu já vivi este milagre num culto que eu fiz na minha casa. Primeira vez quando eu voltei na outra igreja que eu estava, que eu fiz um culto de primícia, o primeiro culto de primícia do mês, do ano, eu vivi este milagre sobre a minha casa. Aleluia. Eu já contei aqui na igreja. Então eu acredito no sobrenatural de Deus. E quando Deus ele faz coisas grandes. Deus ele não se deixa ser envergonhado, irmãos. E a Bíblia vai dizer que ainda sobram-se 12 cestos. Quando Jesus ele alimenta a multidão, despede a multidão, Jesus olha para os discípulos e dá uma ordem aos discípulos, dizendo: olha, atravessem para o outro lado. A Bíblia vai dizer que os discípulos eles não questionam. Você não vê os discípulos questionando a Deus quando Deus disse assim: olha, entra dentro do barco e atravesse para o outro lado. A Bíblia diz que eles entraram dentro do barco e eles começaram a ir para onde Jesus mandou. A Bíblia diz que Jesus ele não estava com eles dentro do barco. Jesus tinha ido para o monte, subindo para orar. E quando Jesus ele estava orando, a Bíblia vai dizer que chega-se a madrugada, a 4ª vigília da noite, chamada de 3 às 6 da manhã. A Bíblia vai dizer que Jesus está no monte. E enquanto Jesus está no monte, os discípulos estão aonde? No meio do mar. Enquanto eles estão no meio do mar, a Bíblia vai dizer que sobrevém um vento forte. A Bíblia vai dizer que as ondas eram tão fortes que ela açoitava o barco. E quando se fala em açoitar o barco, elas batiam contra o vento e entravam dentro do barco. Agora vocês me explicam uma coisa. Um discípulo que é acostumado a estar navegando pela noite. Pedro era pescador, André era pescador. A Bíblia vai dizer que eles já estavam acostumados com o mar bravio. E muitas vezes nós esquecemos, quando nós estamos no mundo, nós somos bravos, somos, né? Não, eu sou o cara, eu sou a mulher. E quando nós viemos para a presença de Deus, parece que tudo muda. Aquele temor, aquela falta de temor que a gente tinha no mundo quando a gente vem para a igreja, sobrecai sobre a nossa vida. E aquele temor ele começa a vir sobre nós. A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles se apavoram com a tempestade que está sobre o barco. Eles começam a olhar e dizer: e agora o que nós vamos fazer? Outrora Jesus estava conosco.
medo, nós nos atemorizamos e não vemos, não conseguimos sentir a presença do Mestre, não conseguimos ver que Jesus, mesmo longe, Ele está cuidando de nós. E a Bíblia agora vai dizer que eles começam a se apavorar, e eu quero conjecturar com a igreja, eu quero pensar, imaginar a aflição a qual esses discípulos eles viveram. Dentro de um barco, na madrugada, sem claridade. Nós sabemos que quando esses dias, né, a gente que trabalha não muito por aqui, mas no centro da cidade, para quem trabalha, quando vai se chover, a primeira coisa que se faz é o quê? Escurecer. Né, Marisa? Começa a escurecer o céu, a rua fica um deserto, um breu, e nós começamos a pensar a primeira coisa: Senhor, vai cair aquele toró, vai cair aquela chuva, e nós precisamos do quê? Nos abrigar. Então imagina os discípulos naquela época, que o barco, ele não tinha cobertura, ele era aberto. Não se tinha barco coberto. Ele era um barco, eu já estudei sobre isso e é muito interessante. Esse tempo atrás eu estava vendo, estudando, e tem um arqueólogo chamado Rodrigo Silva. Ele é um dos maiores arqueólogos que tem no Brasil. E ele faz arqueologia lá em Israel. E esses tempos atrás eles acharam um barco da época de Jesus. E eles, com todo cuidado para tirar, porque já muitos anos, né? Quantos anos, Senhor? 2000 anos já atrás. E eles, com todo cuidado, conseguiram tirar. Eles estão lá no Museu de Israel. E eles falavam, e ele falava assim: irmãos, imagina os discípulos, se nós, quando temos abrigos dentro, no meio de uma chuva, nós ficamos com medo. Imagina os discípulos de Jesus, dentro de um barco que não tem cobertura, que só tem um remo e homens dentro do lago e água entrando dentro do seu barco. A Bíblia vai dizer que eles começam a se apavorar, dizendo: olha, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E eu imagino Pedro olhando para João: e agora, João, o que nós faz? E agora, André, como que nós vamos sair daqui? Imagina o cansaço dos homens remando contra a maré, remando contra o vento que era contrário. E muitas vezes não é diferente sobre a nossa vida também. Nós oramos, buscamos, jejuamos, nos consagramos, vimos para a casa do Senhor, e há momentos a qual nós nos encontramos cansados. Nós falamos: Senhor, eu estou cansado de orar, Senhor, eu estou cansado de buscar. Nós começamos a colocar Deus sobre a parede e falamos: Senhor, eu não vou conseguir. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos, mesmo apavorados, eu creio que eles lembraram de Jesus. E quando Jesus sentiu que os discípulos estavam em perigo, a Bíblia diz que Jesus, ele desceu do monte e ele vai até os discípulos. Agora imagina eu e você no meio de uma tempestade. Qual é a primeira coisa que nós falamos para Deus? Não quero mais, cansei, parei. Observe uma coisa, a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles não desistiram, eles não pararam no meio do caminho. A tempestade estava ali, o vento era contrário, remar contra o vento, irmãos. Já tentou andar no meio do vento, quando o vento é contrário com guarda-chuva? Quem já fez isso? Não dá. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim eles não pararam de remar. Eles estavam cansados, mas ainda eles estavam remando, porque eles sabiam que eles não podiam voltar. Ele ouviu uma ordem de Jesus dizendo: vai e atravessa para o outro lado. A Bíblia vai dizer que mesmo cansado, mesmo com seus braços doendo, eles não paravam de remar, porque o intuito dele era chegar do outro lado. E se Jesus disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar, independente da tempestade que você está passando, independente do vento que esteja contrário sobre a tua vida. O teu barco é dirigido por Deus. Não importa se as ondas estão chorando, não importa se as ondas estão entrando dentro do teu barco, Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem poder. A Bíblia agora vai dizer que eles olham, eles avistam Jesus de longe. Só que eles não sabiam que era Jesus. Por que eles acham? Por que eles começaram a dizer que era um fantasma? A Bíblia vai dizer que certo dia Jesus, ele sobe para o monte para orar, e ele convida Pedro, João e Tiago. Quando eles estão lá em cima, a Bíblia vai dizer que o espírito de Elias aparece até Jesus e começa a conversar. A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles estavam dormindo, e eles acordam ouvindo Jesus conversar com alguém.
E quando eles olham para Jesus, a Bíblia vai dizer que a face de Jesus, o corpo de Jesus, ele resplandecia luz. Por isso que os discípulos achavam que no meio do nada, na escuridão, era um fantasma. Porque Jesus, ele brilhava, a Bíblia diz que era resplandecente. Sabe quando você está no escuro, dentro da tua casa, dentro do teu quarto, e você só avista aquele pontinho brilhando? Era Jesus na vida dos discípulos. A Bíblia vai dizer que eles olham e começam a gritar: fantasma, é um fantasma, ei Pedro, é um fantasma, João, é um fantasma. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega perto do barco, ele olha e diz assim: não temais, sou eu. E muitas vezes nós nos apavoramos com a tempestade que sobrevém sobre a minha vida. Nós nos apavoramos com aquilo que vem contra nós, sobre nossa vida, de contra a nossa vida. E Jesus está dizendo muitas vezes para mim e para você: nem tudo que vem pela minha vida é fantasma, nem tudo que sobrevém sobre a tua vida é mão do diabo. Às vezes é Deus querendo provar a tua visão, às vezes é Deus querendo mostrar para você que Ele está no meio do nada junto com você, que Ele está no deserto, que Ele está dentro do barco e o teu barco não vai naufragar. Aleluia! Nós temos que aprender com Jesus. Aprenda com os discípulos. Eles não pararam, eles acharam que era um fantasma, porém teve um no meio de muitos que não conseguiu enxergar que quem estava no meio da tempestade era Jesus. E olha só que interessante, enquanto eles estavam olhando para Jesus, a tempestade ainda não tinha parado. E muitas vezes nós achamos porque Jesus está vindo, a tempestade vai acalmar. Não, ela vai continuar, porque a tempestade ainda estava sobre a vida dos discípulos. A Bíblia diz que eles não lembravam mais o que era a tempestade, eles não olhavam mais para o vento que era contrário, eles não olhavam mais para as ondas que açoitavam o barco, para a água que entrava dentro do barco, mas o foco deles foi quem estava vindo em direção a Ele, que era Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: não deixa a tempestade te parar, não deixa o vento tirar a sincronização da tua alma, da tua vida, que é Jesus de Nazaré. Vem de bom ânimo, Ele está contigo, Ele está com você, e o teu barco não vai perecer. Aleluia! Deixa o vento soprar, deixa as ondas te assolar, mas foca em Jesus. Olha para Jesus, foca nele, porque quando nós focamos nele, nós não olhamos o que vem do lado nem do outro. Imagina, irmãos, os discípulos dentro do barco que balança para lá, balança para cá, a água entrando e você tirando, um tirando e o outro falando assim: ajuda aí porque a água está entrando, e o outro remando. E olha para o teu irmão e diga assim: não pare de remar. Diga para ele: está cansado? Não pare de remar, continua remando mesmo cansado, porque na hora certa Deus vai aparecer e vai te ajudar a atravessar para o outro lado. Aleluia! E muitas vezes nós queremos olhar. Não! Para de olhar para a tempestade, para de olhar para as ondas. Jesus está vindo ao teu encontro. Jesus, Ele sabe a maneira que você está. Jesus sabe a maneira que você passa dentro da tua casa, no teu trabalho. Ele sabe, não precisa você falar. Jesus, Ele ouviu, Ele sentiu o apavoro dos discípulos. Nós não precisamos falar para Jesus aquilo que nós estamos sentindo. Não precisamos falar para Jesus que nós estamos com medo da tempestade. Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe a minha e a tua estrutura. Não temas, tem de bom ânimo. Jesus está com você. Oh, meu Deus, aleluia. Jesus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Muitas vezes pensamos que estamos só. Senhor, o vento está soprando na minha casa, e agora? Pai, a minha vida. Jesus está dizendo: tem de bom ânimo.
Glória. Sabe o que é ter bom ânimo, irmãos? Sabe o que é ter bom ânimo? Jesus usou essa frase, Deus usou essa frase para um homem na Bíblia, chamado Josué. Quando Moisés ele morre, a Bíblia diz que Josué ele toma o lugar e agora ele assume o lugar de Moisés. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés ele morre, Josué ele se abate, ele se entristece, ele perde o ânimo. E quando nós perdemos o ânimo, a primeira coisa que nós fazemos é sentar. Nós sentamos, prostramos e ficamos. Jesus ele apareceu, Deus apareceu para Josué e disse: Josué, tem de bom ânimo. E ter bom ânimo, irmãos, é você se esforçar, é você se levantar. Bom ânimo é você dizer: eu estou passando pela tempestade, mas eu vou permanecer de pé. O vento está tentando me derrubar, mas eu vou permanecer de pé. Bata no ombro desse irmão e diga para ele: tenha bom ânimo. Diga para ele: tenha bom ânimo. Jesus está dizendo para mim e para você: tem de bom ânimo. Se levante, fique de pé. Jesus está com você, Ele está comigo. Você não está só. Você não está só. Jesus está dentro do teu barco. Jesus está contigo. Não pense que você está sozinho, que você não é mais órfão. Nós éramos órfãos quando nós estávamos no mundo, mas agora nós temos um Pai que cuida de mim. Você tem um Pai que cuida de você, que sabe da tua necessidade nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu não preciso de muita coisa para chamar a atenção de Deus. Eu não preciso de muita coisa para atrair o olhar de Jesus. Não preciso, irmão, de muita coisa. Não precisa muito. Basta somente você lembrar que Jesus, Ele é o teu Pai. Tem um louvor da Cassiane que eu acho ele muito lindo. Muito lindo, que é o louvor que diz assim, ó: e eu não sou mais órfão, eu tenho um Pai, e Ele me ama, e Ele é tão bom. E eu não sou mais órfão, eu tenho um Pai, e Ele me ama, Ele é tão bom. Ele é bom demais. Então pare de se apavorar. Você tem um Pai que olha por você, que cuida de você. Você tem um Pai zeloso que te abraça no momento mais difíceis da tua vida. Deus é Pai, irmãos. Não é padrasto, não. Existe pai, existe padrasto, mas tem padrasto que se coloca mais no lugar de pai. É. Eu não tive meu pai, mas eu tenho um padrasto que parece não, ele é pai, porque diz no ditado que pai é aquele que cria. Então Deus, ele não é pai, ele é chamado de, não é padrasto, ele é pai. Nós temos um pai que cuida de nós, que nos conhece. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele olha para os discípulos, diz assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. A Bíblia vai dizer que Pedro ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo. Nós precisamos usar a nossa fé, ousar da nossa fé. Sabe por que muitas vezes nós não crescemos, nós não avançamos? Por falta de fé. Por falta de fé. A Bíblia vai dizer que Paulo ele escreve no livro de Romanos que ele não vive mais por vista. A Bíblia diz que a fé é o sobrenatural de Deus. Glória. Fé é acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu creio. É trazer a existência para a tua vida aquilo que você sabe que não tem como, mas Jesus ele pode. Jesus tem como mudar. Jesus tem como trazer a existência daquilo que eu não vejo. Eu pastor, eu estou vivendo essa fé. E eu disse para Deus: Senhor, eu vou viver da minha fé, porque a minha fé ela tem que ser algo sobrenatural. Não vivo mais por vista, eu vivo por fé. Porque quando nós vivemos por vista, nós afundamos.
Glória, para aleluia. Deus. Quando eles avistam Jesus, eles não estão se importando mais com a tempestade que está ao seu redor. Eles só olham para Jesus. Pedro, ele ousa da tua fé. Ele ousa e ele diz: Senhor, se é tu, eu quero ir. Eu quero ir ter com o Senhor. Quem estava dentro do barco, eu imagino dizendo assim: Pedro, puxando Pedro, fala: Pedro, não vai. Pedro, você vai cair. Pedro, você vai afundar. Imagine, irmãos, porque nós somos assim. Aleluia. Se o irmão falar assim: eu vou atravessar a rua agora sem olhar, por que você vai falar para ele? Você não vai, porque você vai estar de olho fechado. Como que você vai atravessar? Primeira coisa que nós vamos falar: você não vai. O cara vai te pegar. E eu imagino os discípulos dizendo: Pedro, volta. Pedro, você vai afundar. Pedro, você não está vendo quem é o fantasma? E Pedro só centralizado em Jesus, dizendo: não, eu vou de encontro àquele que tem poder para me salvar. Eu vou de encontro àquele que tem poder para acalmar a tempestade. Enquanto nós estivermos olhando para aquilo que os outros estão achando, dizendo, nos empurrando para trás, nós não vamos conseguir nos achegar ao Mestre. A Bíblia vai dizer assim: ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará. Nossa, chegue a Deus. Você chega a Deus. Deixa as pessoas falar, deixa as pessoas achar. Porque enquanto você estiver indo de encontro com Jesus, sem olhar para um lado e para o outro, você vai ter o teu alvo, o teu milagre. Pedro, ele está indo de encontro a Jesus, centralizado em Jesus. E os discípulos: volta, Pedro, volta, Pedro. Ei, Pedro, você vai morrer. E Pedro não está nem aí. Pedro, ele está indo de encontro com Jesus. Só que Pedro se lembra que a tempestade ainda estava assolando. E quando ele sente o vento passar, ele diz: epa. Pedro, ele sai do seu estado de fé e ele volta de novo para a vista. E quando ele começa a olhar o que está ao redor, o que ele começa a fazer? Afundar. Pedro começa a afundar. E a Bíblia vai dizer que ele faz o quê? Mestre, me socorre. Olha lá, irmãos. Versículo 30. Abre aí. Versículo 30. Aleluia. E ele diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, Salva-me! Senhor, Salva-me! nós sabemos que quando nós, filhos, nós clamamos o Pai, quando nós clamamos o Senhor, o que Ele faz? Salva! Ele ouve. Quando nós clamamos por Ele, Ele nos escuta. Pedro começa a afundar e Jesus está só olhando, esperando um bom filho dizer: Senhor, Pai, socorre-me. E há momentos a qual nós não queremos pedir: Senhor, nos socorre. Não, Senhor, eu vou conseguir. Não, Pai, eu vou conseguir atravessar. Só que há momentos a qual Deus, Ele nos permite sentir o vento forte, para Ele mostrar que Ele está conosco, para Ele mostrar que sozinho, sem Ele, nós nada podemos fazer, que sem Ele nós não conseguimos caminhar, que sem Ele nós vamos afundar. Glória a Deus! Agora, Pedro, irmãos, isso é coisa sobrenatural. Isso só aconteceu uma vez na Bíblia, não aconteceu outra. Só teve uma vez esse sobrenatural, a qual Pedro andou sobre as águas. Mas se hoje Jesus aparecer para você e dizer assim: atravessa, pisa, será que eu e você nós iríamos? Socorre, Deus! Será que eu e você vai olhar e dizer assim: não, se Jesus falou vem, eu vou. Nós pode até ir. Senhor, me usa. Vou te usar, vem. Quando nós chegamos no meio, nós falamos: eu vou afundar, Senhor. Eu vou morrer. Nós acabamos retrocedendo. Pai, me usa no louvor. Pai, eu quero que o Senhor faça o sobrenatural. Nós começamos a adorar e quando nós vemos o Deus agir, nós fazemos o quê? Nós retrocedemos. Pai, eu quero aprender mais de Ti. Pai, eu quero ser
ouvir. Jeremias 33:3. Telefone direto para o céu, não faz nem curva, nem chama, já vai direto. Clamas a mim. Jesus está dizendo, clama. Está difícil? Clama. Não está suportando? Clama. Está difícil? Está doendo? Clamas a mim. Muitas vezes nós queremos clamar para o irmão, ó amigo. Eu passei um vento forte esses dias. Você não sabe. Estou sem esperança, sem força, não sei mais o que eu faço. Aí o amigo vai olhar e vai dizer, sabe o quê? Você não sabe, eu também passei por um vento forte esses dias. Estou até hoje dentro do vento. De vez te levantar, vai fazer o quê? Vai afundar junto com você. Mas quando nós clamamos e chamamos Jesus, dizemos assim, Senhor, senta aqui que eu quero contar uma história, eu e o Senhor agora. Olha, Pai, a minha vida está assim, a minha casa está assim. Olha, estou sem força, estou sem estrutura. Deus faz o quê? Ele se levanta e diz assim, olha, estou entrando. E Deus, Ele está dizendo, clama para Ele. Para de clamar para quem não tem solução. Chama Jesus para entrar dentro do teu problema. Chama Jesus como seu melhor amigo. E conversa com Ele. Ele ainda quer te ouvir. Livro de Isaías diz que o ouvido dele não está gravado para que não possa te ouvir. Deus está ouvindo o teu clamor, mas clamas a Ele primeiro. Aleluia. É muito fácil sentar e clamar com o irmão, mas difícil é dobrar o joelho e dizer, Senhor, sozinho, Pai, eu não consigo. Pai, sem Ti eu não consigo caminhar. Por quê? Já pensou? Já perceberam quão difícil é se dobrar a Deus, entrar em oração quando nós estamos passando no meio do vento? A primeira coisa que nós fazemos é nós correr para o amigo. Ô amigo, me ajuda. Ora por mim, porque eu estou passando pela situação. Jesus está só lá esperando você chamar Ele. Clamar por Ele, dizer assim, Ele ainda está dizendo, filho, eu ainda estou no meio do controle. Eu ainda tenho o controle da situação. Ele ainda pode dar uma ordem para o vento, para a tempestade se acalmar na tua vida. Mas se chegue a Ele primeiro e diga, Senhor, eu preciso do Senhor. Vai sozinho, eu não consigo. Aleluia. Chame Ele. Convide o seu melhor amigo. Nós esquecemos do nosso melhor amigo, que não nos abandona, mesmo quando nós viramos as costas para Ele. Porque quando nós deixamos de orar, nós viramos as costas para Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Samuel, que Samuel, ele conversa com Deus. E quando ele pergunta, o Senhor falou contigo, ele disse assim, olha, se eu, Samuel, profeta Samuel, se eu, Samuel, não falasse com o Senhor, eu estaria pecando. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos descer na alvaria e dizer, Senhor, eu sou barro em tuas mãos, o Senhor é o leito. Pai, eu sou teu filho. O pai fala com o filho quando o filho se prostra. Deus ainda ouve o meu e o teu clamor. Então Deus, Ele quer te ouvir. Muda esse quadro dessa situação. Está na hora de você se despertar, de ter bom ânimo e dizer, eu vou ter com meu pai. O filho pródigo, quando ele olha ao seu redor, que ele não tem mais ninguém, ele diz o quê? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai vai estar de braço aberto, te esperando em oração. Vai ser com teu pai, segue-se a Ele, porque na hora que você chegar, Ele vai
dizer sim, porque eu sei, é dele que eu preciso. Quando nós conversamos com pessoas erradas, vai dizer assim, ixi, não vai chegar não, desiste. Ó, quantos anos você está esperando e até hoje nada. Oh, Deus. Aleluia. Mas o milagre vai chegar na hora certa. Glória a Deus. Tem uma pastora, a pastora Selma, que ela... Eu não sei por que eu estou lembrando isso, mas eu vou trazer para a igreja. Glória a Deus. Ela, por muitos anos, eu conheço ela bem mais velha do que Henrique. O Henrique ainda nem tinha nascido, eu estava grávida do Henrique quando eu conheci a pastora Selma. Eu era muito de ir para a tarde da bênção, continuava no culto da tarde da bênção. E esses tempos atrás nós fomos fazer um culto no sábado de uma igreja e eu fui ministrar. E ela foi à noite. E ela falou assim, olha irmãos, eu tenho uma bênção para contar para a igreja. E ela começou a falar, irmãos, Jesus ele sempre vinha, usava alguém e dizia, vou eu te dar um carro, cor de sangue e carmesim. Vou eu te dar um carro, cor de sangue e carmesim. Alguns irmãos estavam lá, sabe, ouviram isso. E ela disse assim, eu creio. Porque quando Deus fala, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Eu creio, eu recebo. Quando nós levantamos a mão, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu creio, eu recebo. Eu tomo posse. Deus, aleluia. E foi se passando 10 anos, 15 anos, 20 anos. E Jesus levantando os olhos dizendo, olha, vou eu te dar um carro na cor de sangue e carmesim. E ela falou, mas Deus, está demorando, eu vou morrer e a bênção não vai chegar. A Bíblia, ela vai dizer assim, ela disse assim, ela estava sentada atrás dela, ela disse, pastora, eu desacreditei de Deus. Porque quando Deus ele promete, passa-se 20, 30 anos para se cumprir aquilo que Deus prometeu. Nós começamos a enfraquecer, não vou mais receber, não tenho como mais, a bênção não vai vir. Porque a Bíblia diz que a bênção demorada ela enfraquece os ossos. E ela disse assim, olha, eu já estava sem esperança que eu ia receber um carro. Mas um belo dia, olha como Deus é maravilhoso. E eu creio nesse dia assim, Oh, aleluia. e ela disse assim, um dia eu estava na minha casa e recebi um telefonema. Senhora Selma, bom dia, tudo bem? Tudo. Então, nós estamos aqui consultando para a senhora, ligando para dizer que o seu carro já está liberado. Ela, que carro? O seu carro que você veio comprar já está liberado, já está pago. Pode vir buscar. Anota o endereço. E ela disse que anotou o endereço, chamou o filho dela e foi. Chegou lá na concessionária, irmãos. Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha carro. Veio a moça e disse assim, vem cá, vou mostrar o seu carro, já está pago. E ela disse que quando a mulher chegou e olhou para ela e disse assim, olha, está aqui o seu carro. Que ela olha para o carro, como era o carro? Como era o carro, igreja? Como era o carro? Cor de sangue e carmesim. Deus cumpre ou não cumpre? Passou-se 30 anos, mas Deus cumpriu com a tua promessa. Deus cumpriu com a tua palavra. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem muito menos filho do homem para se arrepender. Então aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Independente do tempo, independente do seu coração como está, Deus vai trazer a existência sobre a tua vida, aquilo que um dia Ele disse para você. E ela contando, e ela disse assim, olha, tem mais. Pegou um papel, uma folha de sulfite, e ela disse aqui, ó, para a igreja. Tá vendo isso aqui? É uma carta. Vou ler para os irmãos. E ela começou a contar assim. Lembra quando te fiz a promessa que eu, Senhor, teu Deus, te daria um carro cor de sangue carmesim? Pois é, filha, estou eu hoje cumprindo com a minha palavra.